segredos, segredos escondidos, segredos que todos foram proibidos de falar. E hoje ainda, né? Hoje nós estamos aqui pisando em ovos. A qualquer momento nosso canal pode sair do ar, porque tem coisas que não podem ser faladas, e essa é uma delas. É proibido tocar nesse assunto, porque desde 1932 já tinha pesquisadores, cientistas, homens sérios, trabalhando seriamente, e trabalharam em cima dessas descobertas para o emocional feminino, características da mulher, mas foram proibidos de serem veiculados esses estudos porque eles queriam criar uma outra imagem. Então, desde 1932, você já tem César Lombroso e Guglielmo Ferreiro com um estudo de peso, onde eles estudaram verdadeiramente mulheres normais, mulheres prostituídas, mulheres criminosas. Eles fizeram vários parâmetros da conduta da mulher e foi surpreendente o resultado que eles chegaram. Fora isso, nesse tempo, vários outros homens também, a seu modo, vamos dizer assim, não de modo tão científico, mais intuitivo, como Nessarran Alita, também fizeram levantamentos fortes que a gente precisa falar nesse assunto. A gente não pode falar das deficiências, dos desvios, das fraquezas, porque fraqueza é diferente de fragilidade. Existe um enorme abismo entre fraqueza e fragilidade. Fragilidade são os pontos de vulnerabilidade, podem não ser exatamente pontos de maldade, de queda, de destruição. Pode ser um ponto onde a pessoa precisa de apoio, precisa de ajuda. Agora, fraqueza de caráter, já é aquela condição onde a pessoa não tem nada de frágil. Ali é uma força descomunal para o mal. Então, a fraqueza na questão do caráter, do comportamento, não pode ser considerada uma vulnerabilidade, porque essa fraqueza tem uma força gigantesca, mais voltada para a destruição e para o mal. Eu quero ler com vocês aqui as características que Nessarran Alita, e a gente não pode nem falar esses nomes, eu estou me arriscando aqui tentando colocar esse vídeo, do falsamente chamado sexo frágil. Então, olha, vamos lá, segundo Nessarran Alita, comparam-se umas às outras, são altamente competitivas, é rivalidade, não é competição. Aqui eu discordo completamente do Nessarran, porque elas são rivais, não é competição. Competição são os homens que desenvolvem, lutam para conquistar o homem de uma mulher linda, são naturalmente adaptadas à espera, bem, quando convém, quando não convém, são ansiosas, extremamente ansiosas, chegam a ter crises de pânico, detestam homens débeis e fracassados, se dão bem apenas com homens que ignoram as suas flutuações de humor e seguem seu ritmo, nunca deixam o homem concluir se são santas ou ó, o que é aqui, há dias, né? Para que ele não arranje outra, instrumentalizam o ciúme masculino e põem o homem em muitas dificuldades, fazendo fofocas e trazem destruição, e as pessoas são transferidas para o além porque ela fica ali, ó, cutucando. Você não vai fazer nada, não? E aí nesse não vai fazer nada, né? O cara vai e ele se estrumbica, depois vai para trás, né? Ó, vai para trás desse lugarzinho, aí elas abandonam ele e arranjam outro, né? Se autoafirmam por meio do sofrimento masculino que se origina do desejo ou do amor. Se culminar em autotransferência para o além, nenhuma piedade será sentida. Então, ó, essa palavrinha aqui, ó. Tá vendo? Então, se culminar nisso aqui, nenhuma piedade será sentida, não tem misericórdia nem compaixão. Não amam em simples retribuição ao fato de serem amadas, mas por algum interesse. A mulher, quando ela serve a Deus de verdade, aquela mulher que serve a Deus, ela é capaz de amar e subjugar a sua carne para obedecer a Deus
e viver o amor, porque ela se treina, ela se leva para amar, porque ela entende o amor de Deus. Fora da mulher que tem temor de Deus, não tem amor feminino. A mulher tem uma imensa dificuldade de amar. Ela deixa de gostar, de sentir bem, porque no máximo que a maioria das mulheres fazem é sentir atração, elas gostam, elas entendem que elas vão ter alguma conveniência de ganho naquele relacionamento, então elas vão, mas tão logo elas estejam no relacionamento, por ter dificuldade de amar, não têm um senso de permanência. Precisam ser ali o tempo inteiro trazidas para Deus, estimuladas para que elas possam subjugar a sua carne para se manter e ali fazer um esforço, porque senão fica difícil. Aí lá no final da vida, quando elas já tiverem rodado por vários homens, que elas entenderem que não tem essa de ser satisfeito 100%, que elas vão ter de aprender a compreender, aí elas aceitam o inaceitável, porque já estão numa condição assim terrível de destruição psicológica. Então, naquele momento de terrível fraqueza, elas são capazes de ter uma força que consegue conviver. Imagina se quando ela estava forte, no auge da vida, não teria? Teria. Só que não se treinou para aquilo. E o que a gente tem de trazer para a mulher hoje é que a mulher tem capacidade de viver com o seu marido e de vencer as dificuldades, mas ela tem de fazer parte desse relacionamento. Gostam de confundir os homens com torturas mentais. Sofisticaram a manipulação mental como forma de compensar a fragilidade física, e isso sem dúvida, né? São emocionalmente muito mais fortes do que os homens. Não, essa eu não concordo com ele, até porque todos os estudos, inclusive os estudos antigos, mostram que não existe força emocional na mulher. Existe uma fraqueza mental, e essa fraqueza é uma força violenta e perigosa. Perigosa, mais perigosa, porque as mulheres agem com perspicácia, astúcia, com o engano, elas enganam, manipulam e ali elas conseguem derrotar completamente. Antigamente, quando não tinha câmeras, a gente não pode contar a infinidade de envenenamentos, de uma série de outras coisas que as mulheres fizeram e conseguiram escapar porque não tinha como descobrir exatamente o que aconteceu. Se entregam apenas àqueles que as tratam bem, mas não se apaixonam. Essa condição não é nem uma condição de apaixonamento, de encantamento, porque se apaixonar é estar encantado pelo outro, né? Elas não têm quase essa condição. A maioria das mulheres vai viver gostando, achando interessante, mas o encantamento, o apaixonamento é possivelmente uma base inicial do amor. Só que tem de evoluir para uma rotina, para uma consistência e para uma permanência, para se transformar em amor. Então, tem aquele primeiro momento, aquele momento do encantamento, e depois o momento de entrar na rotina, de entrar na permanência, de entrar no normal. Se entregam, mas não se apaixonam. Então, tem toda essa condição, né? Não vai se apaixonar mesmo, porque ali é um jogo de objetivos. E apaixonamento, geralmente, deixa a pessoa olhar para o lado bom do outro. E é o que a mulher olha para as necessidades dela. Enjoam dos homens que abandonam totalmente os rituais de encantamento, que é bilhetinhos, poemas, filmes, presentinhos, chocolate, ou os que realizam em demasia, quer dizer, os que fazem pouco e os que fazem demais, elas não querem. Elas querem ali um equilíbrio entre essas coisas, mas querem ser mimadas, bajuladas. Assim, aniversário tem de lembrar. Para que toda essa condição? Eu lembro do meu aniversário, eu aviso, vou fazer aniversário. Vamos fazer um bolo? Você vai fazer aniversário. A gente tem de tirar essas coisas que o mundo foi colocando como via de regra, para a gente ficar fazendo cobranças que não tem sentido. O marido trabalha, a renda é apertada. Você nunca me deu flores.
Poxa vida, muitas vezes falta até o que comer e esse cara está dando o máximo dele. Então, são situações complicadas. Agora, um bilhetinho, pegar uma florzinha, né? Meu esposo pega umas florzinhas por aí, traz, coloca em cima da minha mesa. Ele faz. Porque, sabe, muitas vezes não dá para comprar um buquê de flores, aí presentinhos, né, agrados. Isso daí dá para fazer, né, chocolates, trazer uma coisinha, um agradozinho para a mulher, nunca e menos, nunca demais, mas ficar mimando, quer ser mimada, essa é a condição, bajulada. E a gente tem de tirar isso da nossa vida, porque isso se tornam fardos, pesos, se transformam em mágoas, viram ressentimentos. E o ressentimento é a base para a destruição, porque vem o sentimento de querer que o outro pague pelo mal. Então, já é um sentimento de vingança. Já nasce lá dentro do coração a semente do mal. Tentam induzir os homens a correr atrás delas para terem o prazer de repudiar, né? E muitas mulheres, e aqui a gente fala das mulheres trapaceiras, das mulheres traiçoeiras. E as mulheres têm de entender que a gente tem de falar para acordar os homens e fazer um resgate da autoridade masculina. Se a gente não falar da onde está a ferida, também a gente não vai encontrar a cura para essa ferida. Jesus falava, e falava cruelmente dos pontos fracos, tanto da sociedade quanto das pessoas, tanto por isso ele foi parar numa cruz. Sentem-se atraentes quando conseguem rejeitar um homem, simulam desinteresse por sexo para ativar o desejo masculino, necessitam sentir que estão enganando ou manipulando. Quanto menos conseguem manipular e enganar, mais tentam fazê-lo. Desistem dos jogos de engano e manipulação quando as ludibriamos habilmente, deixando-a supor que realmente estão conseguindo. Então, quando o homem assume a liderança, que ele começa a fazer as coisas e passa a ter sabedoria, aí o homem consegue reverter a situação. Mas um homem tolo, um homem que cede, um homem que abaixa, um homem sem visão, um homem sem perspicácia, sem astúcia, sem desenvolver, o homem que não desenvolve o seu papel, esse daí não vai ter essa habilidade para reverter esse jogo e deixar a mulher lá do lado, tranquila, né? Conseguir levar, contornar a situação. Jogam com o nosso medo de entristecê-las e desgastá-las. Sim, porque a maioria das mulheres sabem que os homens não gostam de chatear e de entristecer a mulher. Este é uma parte dos segredos das mulheres, porque nessa Rã-Alita vai apontar mas muitos mais desvios, problemas, situações complicadas. Jogam a culpa dos erros delas em nós, sabe? São muitas coisas que ele traz. Olha, o que você achou do segredo das mulheres? Deixa aqui no comentário. Não saia daqui sem conhecer os meus livros. Eu tenho certeza que os meus livros vão ajudar você a melhorar os seus caminhos e a se tornar um homem mais forte, um homem que conhece as características divinas que foram dotadas na sua estrutura física, emocional e espiritual e nos apoie para que a gente continue a produzir esse conteúdo. Não é fácil. Ou vai lá no Seja Membro, se cadastra lá, nos apoia dessa forma. Lá tem 2 treinamentos, estou colocando um 3º treinamento lá, tem vídeos da atualidade, tem vários PDFs, tem livros inteiros. Vai lá e que Deus multiplique esse conhecimento no seu coração e abençoe grandemente a sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus.